Vamos orar então? Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é o Deus tremendo, o Senhor é Deus sobre todos, não há outro como o Senhor. Deus Criador, Deus Salvador, Deus que tem o controle de todas as coisas, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. Pai, obrigada, Jesus, pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Obrigada por essa semana que está iniciando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, guardado a vida das nossas famílias, tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Pai, até mesmo onde não percebemos, nós sabemos, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos de todo o nosso coração, porque reconhecemos o teu amor e o teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, que nessa manhã o Senhor fale conosco, que teu doce e manso Espírito Santo ministre aos nossos corações através da meditação da tua palavra. Me usa, Senhor, conforme a tua boa vontade. Fale, Senhor, através de mim, com cada um, cada filha, cada filho teu que está ouvindo essa mensagem no dia de hoje. Que o Senhor fique conosco, que a tua palavra possa encontrar no nosso coração um terreno fértil e que essa palavra cresça e germine e dê frutos para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Gente, hoje nós vamos, acabei não colocando aqui o título na devocional ao vivo, mas nós vamos continuar, né? Seguindo os devocionários desse os devocionais desse devocionário que tem sido uma bênção, Mães da Aliança, orando pelos nossos filhos com base nas promessas de Deus. Eu sei que muitos pode não ser mães ou pais ouvindo essa palavra, mas serve para nós, para nossa vida pessoal, nosso relacionamento com Deus, para sua casa, para sua família, né? A palavra de Deus, ela é útil para nós, para tudo, né? Nós precisamos dessa palavra. Hoje nós vamos ler o texto que está em João, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6. O título da nossa devocional de hoje é O Alimento que dá Vida Eterna. Nós já falamos na nossa devocional sobre Jesus ser o pão da vida. E eu quero que você abra o teu coração, porque a gente sempre sabe, Jesus é o pão da vida, mas hoje a gente vai poder mastigar um pouco mais esse pão, entender que pão é esse, que alimento é esse, entender sobre escassez da nossa alma, escassez da nossa mente, escassez do nosso dia a dia e porque nós precisamos do Senhor. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler no João, no capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 26. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 26 até eu aviso quando eu parar aqui, tá? Vamos lá? Respondeu Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como estava escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus.
E declarou-lhe Jesus: eu digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, então nos dá sempre desse pão. E então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Até o versículo 35. Amém? Que promessa maravilhosa de Jesus para aqueles que ouviram Ele falar e que para nós que ouvimos Ele falar. Tantas lições nessa passagem, né? Mas a gente vai se atentar a esse versículo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Hoje nós vivemos num mundo onde percebemos que as pessoas estão com sede espiritual, com sede de algo que possam se apegar, com sede de algo que dê sentido à vida, que dê sentido aos dias. As pessoas estão procurando isso em todos os lugares, né? As pessoas estão se apegando àquilo que podem se apegar. Muitas vezes pode ser um relacionamento pessoal, né? Um emprego, um título, um filho, um cônjuge. Tantas pessoas procuram isso. Pessoas procuram se relacionar muitas vezes, né, com deuses que nem conhecem na verdade. Mas há necessidade de que as pessoas se alimentem. Essa fome espiritual é muito presente nos nossos dias, né? Mas se a gente pudesse identificar isso, né, diagnosticar isso, nós falaríamos: o mundo de hoje, todas as pessoas, na verdade, estão com fome de Deus, do seu Criador, daquele que deu vida, daquele que criou todas as coisas e também de sua palavra. Talvez você possa vivenciar hoje na tua vida pessoal, dentro da tua casa, dentro da tua família, sinais dessa fome espiritual, sinais da falta, né, de um alimento verdadeiro que só o Senhor nos dá. E como a gente consegue diagnosticar isso dentro da nossa família? A gente pode identificar isso dentro de sentimentos quebrados, de corações magoados, de casamento onde a esposa não se sente feliz, o esposo não se sente feliz, os filhos, mesmo tendo os pais dentro de casa, ficam isolados nos seus quartos, ficam isolados em frente ao computador ou a um celular ou uma tela de televisão, onde os pais também se isolam. Sentimentos quebrados, falta algo dentro desse lar. A gente percebe isso nas emoções também desajustadas, desalinhadas, emoções contrárias e tantas mágoas e tantos sentimentos e emoções perdidos. Sabe quando você vê aquela coisa que falta um alinhamento, falta algo que una, falta um elo verdadeiro? Isso é sinal de fome espiritual. Isso é sinal de ausência de Deus, da presença do Senhor naquele lar, né? A gente também pode ver isso com problemas, né? Essa questão de relacionamentos desgastados, emoções, né, desalinhadas, emoções desajustadas, emoções que estão doendo, que estão sangrando. Isso tudo vai refletir dentro das famílias em problemas familiares, problemas nos problemas no dia a dia, problemas no diálogo naquele casal, problemas no diálogo entre você e seu filho. A gente começa a perceber um elo, né, um vácuo, e aí você fala: aonde apareceu esse vácuo?
onde foi que esse elo foi rompido. Como nós falamos numa devocional, né? Eu acho que foi na semana passada, é aquele restaurante giratório, que você não percebe o restaurante girando, mas quando você abre os olhos e percebe, aquilo já girou 180 graus. E você fala, uau, que paisagem é essa que eu não tinha visto? Como eu vim parar aqui? E é assim conosco. Muitas famílias têm procurado saciar essa fome, essa ausência, essa fome espiritual que as famílias não identificam como fome espiritual, tentam compensar isso em bens materiais. Eu não tenho tempo de ficar com a minha filha, eu não tenho tempo de ficar com meu filho, mas eu posso comprar para minha filha, para o meu filho, o melhor presente, né? O melhor celular, né? O meu filho vai ter o melhor que eu posso oferecer para ele. Isso é bem material. O meu filho pode estudar num colégio integral da melhor qualidade, porque eu posso pagar isso para o meu filho. Os meus filhos podem fazer atividade, né, extras, escolas, de segunda a sábado. E o filho está lá, mas está longe do pai, está longe da mãe. Bens materiais que estão tentando comprar e compensar esse vínculo do casamento que mais não existe, né? É uma roupa ou de presente ou a pessoa mesmo comprando para ela, né? O materialismo, porque você precisa de alguma forma se satisfazer, você precisa de alguma forma se sentir valorizada, né? Sentir satisfeita, sentir-se feliz. Mas isso são bens materiais, e isso vai passar, e isso na verdade não vai te satisfazer pessoalmente, não vai satisfazer a tua alma, o teu coração, a tua mente, o seu dia a dia, porque na verdade não é disso que a tua alma está precisando, né? Nós precisamos ver o que esse versículo de hoje que nós lemos aqui em João 6,27 nos ensina. Primeiro, há dois tipos de comida, né? Existe a comida para o corpo, aquela que quando nós não comemos. Esses dias estava conversando, né, com a minha irmã, e ela comentou que estava com a pressão baixa e se sentiu tonta e se sentiu, né, fraca. E depois eu falei, você fez o quê? Ela, comi. Eu comi e eu melhorei. E eu fiquei pensando, tantas vezes nós somos assim, né? Quando a gente tá, nosso corpo precisando de alimento, a gente logo identifica, gente, eu preciso comer. E aí você vai lá, come porque sua pressão estava baixa, porque você estava enjoada, ou porque você estava tonto. Você entende, eu preciso parar e comer. Ou então você começa a ficar mal-humorada. Eu mesmo, quando eu estou com fome, eu fico chateada. Eu fico mesmo chateada. E aí eu preciso ir lá e como alguma coisa. Nem que seja uma fruta, uma granola, alguma coisa eu preciso comer. E a nossa alma? Quando você está chateada? Quando você está mal-humorada? Quando você está irritada, quando você está se sentindo tonta, perdida, fraca, desanimada, quando você está sem vigor para viver essa vida, que pão é esse que você vai comer? Porque o pão para o nosso corpo, nós identificamos quando a gente está precisando dele, como eu acabei de citar agora. E o pão da sua alma? E o alimento para sua alma, você tem parado para identificar quais os sinais do seu dia a dia, como você está agora, e identificar, eu estou precisando comer, eu estou precisando de um alimento que só o Senhor tem para me dar. E esse versículo fala assim, vocês trabalhem não pela comida que perece, não pelo alimento que estraga, mas que vocês trabalhem pelo alimento que dá vida eterna. Riqueza, poder, prazer, são comidas que alimentam a nossa imaginação, né? São comidas que fazem bem às paixões, os relacionamentos humanos, né? Nos dá aquela satisfação momentânea, mas elas são efêmeras, são passageiras. Tanto é que a gente precisa comer sempre a cada 3 horas, a cada 4 horas, 5 de intervalo no máximo, porque senão ali já começa, né, nos deixar com os sentimentos que a gente falou agora há pouco. Jesus é um outro tipo de alimento. Jesus
é um outro tipo de alimento. Ele atende a nossa alma. E isso a gente precisa entender tão claro, e você precisa pedir discernimento, discernimento a Deus dado pelo Espírito Santo. Senhor, me ajude a identificar e reconhecer que eu preciso me alimentar do Senhor. Se eu estou chateada, eu preciso me alimentar do Senhor, porque a minha alma está carecendo de um nutriente, de um alimento, de uma força, de um vigor que só o Senhor e a tua palavra vai me dar. Eu estou triste, se alimente da palavra. Você está procurando orientação e aí você está angustiada, ansiosa, depressiva, com seu estômago doendo, com gastrite, com coisas que o seu corpo também começa a sentir falta, mas é porque você precisa se alimentar desse alimento que dá vida ao mundo, como Jesus falou aqui nesse texto. O próprio Jesus está falando isso para nós, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome ou sede. Nós precisamos entender que esse pão da vida, que Jesus, quando você aprender, quando você testemunhar, quando você desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele todos os dias, e você se alimentar desse pão da vida, e você vai começar a se fortalecer, e você vai começar a demonstrar isso no teu viver, porque a tua alma tem sido alimentada. Com isso, o seu comportamento começa a mudar, a forma como você reage às coisas, a forma como você age, a forma como você vive, o brilho no teu olhar, o seu sorriso, a mansidão da tua voz, a mansidão, os frutos do Espírito. Você começa a ser mais paciente, amoroso, longâmino, você começa a ter maior empatia, você começa a sentir a miséria do coração do outro e sentir misericórdia pelo outro. Você começa a fazer diferença no lugar que Jesus te colocou, porque você está nutrido da palavra do Senhor, e sua alma, você muda, o ambiente muda, porque você está alimentado na palavra que te dá vida eterna, que é Jesus, o pão da vida. Quando a gente olha para uma pessoa desnutrida, como a gente vê, reportagens, ou então pessoas que a gente passa por nós e você vê que aquela pessoa está desnutrida, você vê um corpo sem massa muscular, um corpo magro, mas um corpo fraco, um corpo feio, e principalmente um olhar triste, um olho caído, uma expressão caída, uma falta de vigor nessa vida. Esse é a falta do pão que alimenta o corpo, mas também, sobretudo, do pão que alimenta a alma. Porque quando você está bem alimentado no Senhor Jesus, e aprende a valorizar, a cuidar desse corpo que Ele te deu, tudo muda. O alimento eterno, Jesus, é uma dádiva de Deus, E esse versículo fala assim: a qual o Filho do Homem vos dará. Trata-se de alimento, que é dado por nós, gratuitamente. E deve ser recebido para nós, gratuitamente. E como isso vai acontecer? Quando a gente se submeter à vontade de Deus, a Deus, e nós fazemos isso pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer, creia somente. Creia naquele que o Senhor enviou, creia naquele Filho de Deus que morreu naquela cruz, para que você tivesse vida e vida eterna e vida em abundância. Creia, desenvolva um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. É assim, através da fé nessa palavra, é que nós vamos nos alimentar todos os dias. E é assim que nós recebemos a comida que produz e sustém a vida eterna. Além disso, como esse versículo falou agora, o alimento eterno tem um selo de garantia. Sabe quando a gente compra um produto, qualquer produto, e aquele produto, aquele alimento, ele precisa estar selado, porque se ele estiver sem o lacre dele, a gente não compra.
né? Porque aquilo está violado, não tem garantia nenhuma que aquilo, né, esteja ainda preservado e vá nos fazer bem. Mas esse versículo fala que porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. É um alimento que veio com selo de garantia. Foi dado pelo próprio Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo que acompanhou Jesus, né? Enquanto ele esteve aqui, né, feito carne, homem entre nós, até a sua ressurreição, e ele permaneceu entre nós, o Espírito Santo do Senhor. Então que você, minha querida, meu querido, possa levar essa promessa para o seu lar hoje, né? Que você possa oferecer também o pão da vida, né? Antes de você tentar se fartar de comida que perece. Não trabalhem pelo alimento que pereça. Mas eu vou ler de novo o versículo de João 6, 27, que diz: não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Que você, então, possa trabalhar, possa se empenhar, possa... Deixa eu só virar aqui essa câmera um pouquinho. Que você possa se empenhar em oferecer, primeiramente, para a tua alma, né, esse alimento. Sabe aquela instrução que nós recebemos quando a gente voa? Que se tiver em pânico, se acontecer alguma coisa e as máscaras de emergência caírem, qual é a instrução? Coloca primeiro em você e depois coloca na pessoa do seu lado. É quase isso que a gente precisa fazer com o pão da vida. Alimente você, creia, fortaleça a sua fé. E assim, já você vai conseguir oferecer esse pão da vida, né? Esse alimento para a pessoa que está do seu lado. Seja o seu filho, seja o seu cônjuge, seja o seu pai, a sua mãe, um parente, seja um amigo, alguém que você ama. Ofereça e compartilhe desse pão que dá a vida eterna. É o alimento da vida eterna, pão da vida. Em nome de Jesus, né? Que você possa se apegar a essa promessa, orar por isso e peça ao Espírito Santo do Senhor: Senhor, me ajude a identificar. Me ajude a eu todos os dias reconhecer humildemente que eu estou precisando desse alimento. Me ajude a reconhecer com toda a humildade que eu preciso do Senhor. Que quando eu abrir esta palavra, eu entendo que isso aqui é alimento para minha alma, é alimento para minha fé. Que você jamais abra essa palavra sem entender que aqui está o que a tua alma está buscando. Busque o Senhor de todo o teu coração. Busque o Senhor de todo o teu coração. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Amém? E Jesus é esse pão da vida maravilhoso. Se você puder, depois leia de novo. Leia todo o capítulo 6 do Evangelho de João. E essa palavra do pão é tão maravilhosa, né? Eu sou o pão da vida. Jesus falando por nós, né? Então, que Deus te abençoe, viu? Obrigada pela companhia, pela presença. Lembrando, as lives devocionais ao vivo são às 7h30, de segunda a sexta, aqui pelo Instagram. E logo depois, né, ainda assim que conseguir as palavras, a devocional fica lá disponível no YouTube para que você possa ouvir novamente e compartilhar, né? Não deixe de compartilhar, que a gente possa espalhar dessa palavra que sacia a nossa alma, sacia a nossa mente. Palavra de vida eterna, palavra que nos dá vida à nossa vida. Amém? Então, obrigada pela companhia. Deus abençoe você e o seu lar. A gente se vê amanhã. Deus abençoe, viu?